Você já teve aquela sensação de que você ora, 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 de que quanto mais você crê, mais as coisas desmoronam? Paz, Deus, meus irmãos, meus irmãos, como é que vocês estão do lado daí, gente? Bom demais da conta? Bom com força? Ou vocês estão querendo ficar? Fala aqui pra mim, já comenta a cidade e estado de onde você tá vendo esse vídeo, se inscreva nesse canal, já deixa o joinha e vamos falar aqui, né? Porque aqui vocês sabem que eu não falo sozinho, eu falo com vocês, vocês falam comigo. E o vídeo de hoje é pra quem tá com a alma lá no chão, sabe? Pra baixo do chão, quando você realmente não tem palavra, não tem conselho, não tem nada que te faça melhorar, porque na verdade você está esperando um posicionamento de Deus. Afinal, você ora, 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 você crê, você exerce a fé, e parece que quanto mais você exerce a sua fé, mais as coisas desmoronam e mais dá tudo errado. É incrível. Senhor Jesus, hoje eu escrevo do meio dos escombros. O que eu planejei caiu. O que eu sonhei não aconteceu. As certezas que eu tinha viraram pó. Mas mesmo com tudo desmoronando, me ajuda a não largar da tua mão. Me ajuda a lembrar que fé não é sobre ver, é sobre permanecer. Mesmo em ruínas, eu escolho crer. Mesmo sangrando, eu ainda acredito no teu amor, porque eu sei que, mesmo quando tudo desaba, o Senhor continua de pé, e isso me sustenta. Amém. Quantas vezes você do lado daí já não teve a sensação de que você estava orando apenas para o teto e que a sua oração não passava do teto do seu quarto, da sua casa? Eu, por algumas vezes, tive essa sensação e vivi isso. E é muito ruim você ter a sensação de não estar sendo assistida por Deus, de você não estar sendo ouvida. Isso gera algo dentro da gente que faz um barulho ensurdecedor. E quanto mais a gente busca, mais a gente quer, e quanto mais a gente tenta, mais, sabe? E teve uma certa noite, uma madrugada, que eu já não tinha nem mais lágrima para chorar pela minha situação. E eu lembro que eu morava com os meus pais no apartamento deles. Eu só fiquei de pé, em pé na janela. E sabe quando você faz aqueles testes com Deus de tipo, se o Senhor quer falar comigo agora, manda um vento. Se o Senhor quer fazer não sei o quê, manda chuva. Eu fiz isso. E eu me lembro que eu falei assim, o céu tá limpinho, não tinha uma nuvem sequer no céu. E aquela madrugada, tava uma madrugada normal, sabe? Não tava frio. E eu lembro que eu tava tão triste, tão aflita, que eu falei com o Senhor assim, eu falei, Senhor, eu preciso muito ouvir a sua voz, fala comigo. Não que o Senhor esteja em silêncio, mas é porque a minha angústia tá tanta que eu preciso realmente sentir o Senhor agora nessa madrugada, porque tá doendo, tá machucando, sabe? E aí eu lembro que de pé pra janela eu falei assim, eu quero pedir um sinal pra ti, mas um sinal que eu sei que vai vir só de ti, porque só tu pode mudar o tempo. Eu lembro que eu conversando com ele em pé na janela, falei isso. E eu falei pra ele mudar o tempo, mas eu não descrevi o que eu queria realmente, sabe? E ali eu fiquei em pé, acho que umas 2 horas e tanto de relógio, porque não é no nosso tempo, né? E eu lembro que eu continuei ali olhando aquele tanto de prédio em Vitória da Conquista, aquela, sabe, coisa e aquele silêncio, aquela paz ao mesmo tempo da minha aflição. E eu conversando com ele, fui pedir para ele mudar o tempo. E ainda continuei conversando com ele. E aí naquela noite, naquela madrugada, passou-se umas 2 horas, como eu falei, e as nuvens começaram a se formar no céu. Não tinha uma nuvem, e as nuvens se formaram. E ali começou a chover. Começou a chover e choveu forte, muito forte. E eu lembro que do jeito que eu tava em pé na janela, a chuva vinha de frente. Eu molhei inteira, do pé à cabeça, e ainda parte da minha cama que tava molhou também, o chão molhou, porque eu senti tanto, mas eu senti tanta presença de Deus naquela madrugada, que eu só sabia agradecer. Obrigada, 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 obrigada,
Porque só a gente sabe quando a nossa alma está abatida e contristada, só a gente sabe qual é o sentimento de uma alma tá sangrando, sabe? E ninguém tá vendo. E mesmo que as pessoas vejam, elas não conseguem fazer nada por nós. Então, naquela madrugada, em pé naquela janela, essa foi uma das vezes que eu vi Deus me responder. Eu só sabia agradecer. Eu não tinha certeza de nada do que ia acontecer, mas eu tinha certeza de que Deus estava me vendo, sabe? E eu tinha fé no meu coração. E aquilo ali me bastou naquela madrugada. Outra vez, eu também estava bem angustiada, bem angustiada. E parece que a situação piora nas madrugadas, né? Por isso que a gente precisa realmente se esforçar para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque vale a pena, sabe? As coisas da vida, o dia a dia, o cotidiano, as circunstâncias, elas nos afastam de Deus, sim. Nada, sim, afasta. Se você não tiver disciplina, você se afasta de Deus sem perceber. E aí, quando você sente a ausência dele, é muito, mas é muito difícil, sabe? Quem tá acostumado, e aí por algum motivo, alguma circunstância acaba tendo esse afastamento, é bem dolorido. Enfim, teve outra madrugada que eu também me encontrava da mesma forma, numa situação muito difícil, eu conversando com Deus. E ali, de novo, em pé na janela, porque eu amo a janela, eu amo uma janela, eu amo olhar o céu, eu sou apaixonada. E aí, olhando para aquele céu e tal, eu comecei a chorar e conversar com o Senhor. Senhor, por que tanta prova? Por que tanta angústia? Por que eu tive que passar por isso? Eu não pedi para passar por essa situação. Eu não pedi para passar. Sabe quando você fala, Senhor, eu tenho a livre consciência de que eu não pedi para passar por isso. Eu não fui atrás disso, eu não peguei essa prova com a minha mão, não foi, sabe? E ali conversando com ele, e pedindo para ele mais uma vez um sinal, para ele falar com a minha alma, para ele me refrigerar, para ele estar comigo, para deixar eu sentir a presença dele, o meu telefone foi e tocou. No que tocou, eu recebi um bloco de texto desse tamanho, de uma irmãzinha. O nome dela é Jaque. Aproveitar um beijo, Jaque. Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, por isso eu nunca vou esquecer disso, porque a tua mensagem foi resposta de oração e daquelas orações de quebrantamento. E aí, menina, eu recebi a mensagem da Jaque. Quando eu comecei a ler, eu não parava de chorar. Não parava de chorar. Porque, literalmente, tudo que ela pontuou no texto dela foram perguntas que eu fiz para Deus. Foram situações e coisas que eu falei com Deus diretamente. Por isso que eu falei para vocês que eu acredito sim no poder da revelação. Porque eu já vivi várias coisas desse sentido, sabe? E ali foi mais uma prova de que Deus estava me assistindo e que Ele estava comigo, que eu não estava sozinha, sabe? Então, nossa, eu guardo essas lembranças, essas experiências espirituais com muito carinho no coração, porque elas acabam sendo uma alavanca quando eu também estou assim novamente, sabe? Porque eu lembro, eu falo, poxa, o Senhor falou comigo, Ele não me deixou sozinha. E aí me dá forças e me cria coragem e ânimo de continuar. Em Salmos 46, 1 e 2 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9 diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21, 22 e 23, diz o seguinte: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho certeza. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Manter a fé quando tudo vai bem é maravilhoso. Você poder bater no peito e falar, eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Mas e quando a conta chega, a luz é cortada, quando a doença bate na sua porta, na porta de quem você ama, quando te falta algum recurso, quando a tristeza te toma, você está
em provação, significa que você está à prova. E a maior parte das pessoas assimila provação com coisa ruim. Mas nada mais é do que Deus te colocando à prova. Lembra que Deus ele não dá um fardo maior do que a gente possa carregar? Então ali ele está nos provando para sim nos reconstruir. Porque muitas pessoas acham que, eu tô com Deus, eu vou na igreja, não vou passar por dificuldade. Não é isso, gente. A fé, ela não é um escudo contra as dificuldades da vida. Ela é uma ferramenta que te impulsiona nos momentos que você é colocado à prova. Então, nada na nossa vida vem por acaso ou vai por acaso. Tudo faz parte do plano de Deus. E se Ele nos coloca à prova, é porque Ele vê que nós temos capacidade de passar por aquilo ali e através do nosso sofrimento, através do nosso testemunho de vida, nós possamos ajudar outras pessoas lá no futuro. E muitas pessoas querem viver só hoje, só agora, só isso que importa, e acaba não olhando com aquele olhar de propósito, sabe? De, poxa, eu vim aqui para servir, não para ser servido. E a maioria dessa geração agora quer apenas ser servido. E é onde está o grande erro, porque em qualquer batalha, em qualquer provação, a pessoa já desanima e fala: isso não é para mim, e larga no meio do caminho. Então continua, não desista. Se o Senhor ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, é porque nele podemos vencer todas as coisas. Esse vídeo hoje é para te fazer continuar crendo, mesmo sem você ver nada. Mesmo você no meio da ruína, mesmo você quebrantado, mesmo você lá no pó, lá no fundo do poço. Se tudo acabou, se tudo desandou na sua vida de tal forma que não tem como recomeçar, tem como recomeçar. Essa é a hora de recomeçar, mas não é você que vai recomeçar, é ele. Então, esse vídeo veio como um incentivo para você entender que, apesar da sua situação que eu não conheço, não sei qual é, as coisas elas vão melhorar. Porque não tem como ter reconstrução, renovo no meio de algo que já está construído. Então, o Senhor Jesus, ele chega no meio da bagunça, da ruína, dos destroços, para poder fazer o quê? Te reerguer e reestruturar os seus alicerces e provar também que tudo é por Ele, para Ele, tudo é nele, tudo está com Ele e a gente só precisa confiar e acreditar, porque vale muito a pena, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu através desse vídeo. Se você chegou até o final, eu te desafio a você comentar: eu creio no Senhor Jesus em meio aos destroços. Eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.